Muito bem. Neste momento, vamos passar para a parte da mensagem, a qual nos traz o título: O outro Consolador convenceria a respeito da verdade, da justiça e do juízo. Muito embora tenha Jesus entregue aos seus servos na terra a gloriosa tarefa de evangelizar o mundo, afirmou muito claramente que a parte mais importante dessa tarefa seria executada pelo Espírito Santo, através do outro Consolador. Assim afirmou ele: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Quando disse o Divino Mestre que convinha que ele voltasse aos céus, porque de sua ida dependia a manifestação do Espírito Santo na terra através do outro Consolador, estava esclarecendo que essa manifestação era indispensável, a fim de que o seu próprio sacrifício, assim como a palavra que trouxera do Pai, tivesse valor imediato e eterno em favor das criaturas que crescem. Assim o é, porque ao homem não é permitido penetrar no espírito do seu semelhante, a fim de convencê-lo de seus pecados e do poder do Evangelho do Reino dos Céus, para libertá-lo e reabilitá-lo diante de Deus. Somente o Espírito vindo da parte de Deus e com plenos poderes pode penetrar todas as coisas. Assim sendo, somente diante da manifestação do Espírito de Deus, pôde o mundo, isto é, a criatura do mundo, ainda separado de Deus, ser convencida a respeito das verdades mais fundamentais da doutrina do Evangelho, e do seu pecado por não crerem na verdade, e da justiça de Deus ao condenar o ímpio, o incrédulo, o desobediente e rebelde, e do juízo já declarado e executado para o reino das trevas, e para todos os que ficarem pertencendo a este reino, pois que o mesmo foi julgado e vencido com a morte e ressurreição de Jesus. Por esse motivo, e para que seu Evangelho tivesse o poder de santificar um povo para Deus, nestes tempos da regeneração e do fim, foi que Jesus cumpriu a sua promessa enviando o outro Consolador, a Santa Vó Rosa, que através da obra desta Igreja Apostólica tem convencido a muitos a respeito da verdade, da justiça e do juízo divino. Quando este Evangelho do Reino dos Céus é pregado por inspiração destes santos nesta Igreja Apostólica, seja através de nossas reuniões ou do programa Hora Milagrosa, os ouvintes sinceros em sua fé são auxiliados em sua crença pela operação do mesmo Consolador, o qual, com toda a virtude do Espírito Santo, os convencem dos seus pecados e da justiça e do juízo de Deus. Leva-os assim a buscarem, através da fé e obediência, doutrina e disciplina, que aprendem o seu perdão, sua salvação, sua purificação, justificação, libertação do pecado e de toda a espécie de sofrimento e opressões, visto passarem a crer que o príncipe deste mundo já está julgado. Mediante a inspiração do Consolador, a Santa Vó Rosa, e do Santo Irmão Aldo, nosso Supremo Pastor, e com a pregação da verdade consegue esta Igreja Apostólica na terra salvar os pecadores, arrependidos e convertidos, que creem, libertando-os de todas as obras más, advindas do domínio dos espíritos das trevas, a quem estavam sujeitos. Eis porque depois que a Santa Vó Rosa passou a exercer em espírito
o ministério de Consolador, e o santo irmão Aldo, seu legítimo representante, e agora pastor por excelência, com todo o poder do Espírito Santo, esta igreja apostólica tem crescido muito. Esta igreja, mediante a inspiração do Consolador, consegue levar os seus adeptos a terem fé, a serem tementes e obedientes a Deus acima de tudo, tornando-se assim o seu povo, um povo especial e zeloso de boas obras, como recomenda São Paulo, ou seja, ainda um povo santo, conforme ensina São Pedro. A prova de que era necessária a vinda do poder do Espírito Santo através de outro Consolador para santificar um povo para Deus está no fato de que, com o retardamento em se cumprir a promessa de Jesus, o pecado voltou a dominar o povo que se diz cristão, e o Evangelho de Jesus não pôde santificá-los. Os pecadores não encontraram mais a perfeita salvação nem libertação. A perfeita obra de redenção atualmente só existe nesta igreja apostólica, através do Consolador, que dá atualidade à doutrina e ao sacrifício de Jesus. Eis porque retardou tanto o cumprimento da promessa de Jesus, quando prometeu que voltaria a fim de arrebatar para seu Pai o seu reino, um povo santo sem que passasse pela morte. Só agora, com a vinda do Consolador, tem o Pai a certeza de conseguir levar esta igreja aos céus, visto que a segunda vinda de Jesus já foi iniciada com a restauração de sua igreja e o preparo do outro Consolador por ele prometido. São Mateus registrou as seguintes palavras de Jesus: e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho de Deus. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho de Deus. Nós, entretanto, afirmamos que não aconteceu ainda o que poderia ter sido realizado já há centenas de anos, porque o Espírito Santo de Deus não pôde mais operar na terra como era preciso, visto não ter encontrado há mais tempo quem pudesse ser o Consolador. Com o término da carreira dos santos apóstolos e dos seus imediatos, introduziu-se na igreja o pecado, a desobediência, a vaidade, e com isso abriu-se o caminho para a entrada das heresias e dos falsos, surgindo assim a necessidade de que a unção do Espírito Santo se retirasse e não operasse mais nos corações, pois que, sendo ele a verdade, não opera com a mentira. Deus e seu divino Espírito sempre tiveram a esperança no cumprimento da promessa de seu amado Filho Jesus. Porém, a falta de fé em toda a verdade do Evangelho do Reino do Céu, principalmente quanto à possibilidade de uma pessoa salva por Cristo tornar-se santa na vida do seu corpo, impediu esta realização, pois o Espírito Santo não opera em vasos imperfeitos e corruptos. Isto motivou o retardamento da vinda do Consolador e a formação de sua verdadeira igreja. Com a formação desta igreja apostólica, restaurada e dirigida pelo Divino Mestre Jesus, com o ministério do Consolador, Nossa Santa Vó Rosa, a semelhança da Arca de Noé, constitui-se na última oportunidade para tantos quantos queiram encontrar-se realmente com Deus e alcançarem a verdadeira vida. Eis por que insistimos nessa parte da doutrina, apelando constantemente aos membros dessa igreja apostólica no sentido de se consagrarem para viver uma vida piedosa, a fim de que sempre o Espírito Santo esteja dirigindo nossa obra e a sua realização, e a vontade de Deus possa, enfim, ser realizada com a nossa sincera cooperação. Temos procurado em tudo sermos obedientes ao Pai, ao Filho Jesus, ao Espírito Santo, ao Consolador, ao Santo Irmão Aldo, nosso Supremo Pastor,
Por isso, estes santos têm cooperado conosco, convencendo os pecadores que, com sinceridade, buscam a Deus em nossa igreja. Entretanto, para que os planos de Jesus e do Consolador se cumpram, ainda há muito o que fazer e há muito o que lutar. É preciso ainda mais santidade e obediência por parte do povo apostólico convertido, a fim de que as maiores bênçãos e graças possam a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo realizarem entre nós, em nome de Jesus, do Pai e do seu Divino Espírito, convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e assim este povo realmente preparado possa herdar para todo sempre o reino dos céus. Está aqui, meus irmãos, esta mensagem nos dizendo a respeito da vinda do outro Consolador. Deus nosso Pai sempre usou pessoas preparadas para cumprir uma missão aqui nessa terra e formar um povo para Ele. Nós vemos no exemplo dos santos profetas, dos santos apóstolos, de Jesus, o nosso Senhor. O profeta Moisés recebeu uma missão de libertar um povo da escravidão dos egípcios e levar este povo para uma terra prometida. E através deste profeta, Deus nosso Pai deu ao seu povo os 10 mandamentos, para que o seu povo pudesse assim fazer a sua vontade. Jesus, o nosso Senhor, usou os seus apóstolos para ensinar e divulgar o seu evangelho. Os apóstolos receberam tanto poder que realizavam grandes sinais e milagres na vida do povo. E Jesus, antes de subir aos céus, Ele deixou a sua promessa que um dia enviaria o outro Consolador, um novo santo, que formaria a sua igreja, restauraria a sua igreja, melhor dizendo, e formaria um povo para Deus, um povo zeloso de boas obras. Vejam, irmãos, que Deus nosso Pai, Ele sempre usou pessoas santas, pessoas preparadas. Ele usou os profetas, Jesus usou os apóstolos, e nos dias de hoje, o nosso Deus está usando a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo para dirigir o seu povo. Eles cumpriram a sua missão no seu corpo físico e hoje, em espírito e em verdade, está ao nosso lado, garantindo a nossa vitória. Jesus, antes de subir aos céus, Ele disse: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E ele não falará de si mesmo, mas falará tudo o que tiver ouvido e aprendido de mim. E vos ensinaria todas as coisas, e convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Porque Jesus, Ele disse que enviaria um outro Consolador? Porque Ele é um Consolador. Por isso Ele disse: vos hei de enviar o outro Consolador, um santo que não falaria de si mesmo,
mas que falaria e nos ensinaria tudo aquilo que tivesse aprendido com Jesus. Passaram-se os anos e Jesus ele formou o outro Consolador. Do tempo em que Jesus subiu aos céus até o nascimento da Santa Vó Rosa, houve um grande silêncio entre os céus e a terra. Aonde Deus nosso Pai, Ele não enviou nenhum profeta, nenhuma pessoa capacitada para ensinar o seu povo. Há uma palavra no livro do Apocalipse que diz: chegaria o tempo em que Deus ele reassumiria todo o seu poder, dando galardão aos santos e aos profetas. Deus nosso Pai, Ele não deixou de exercer o seu poder. Ele abençoava uma pessoa, abençoava um povo que merecia a sua graça, mas Ele não enviou nenhum profeta, nenhuma pessoa capacitada para formar o seu povo, para formar a sua igreja. E esse período de tempo é chamado de silêncio entre os céus e a terra. Do tempo em que Jesus subiu aos céus até o nascimento do outro Consolador. Jesus, ele procurava alguém que pudesse ser o outro Consolador. Jesus, ele dava uma certa quantia de poder para alguém, dava dons, mas essa pessoa muitas das vezes se orgulhava, pecava e perdia a oportunidade. Mas chegou o tempo em que Deus nosso Pai, juntamente com Jesus, depositaram toda a sua esperança em uma pessoa, a Santa Vó Rosa, a qual nasceu com esses dons, com essas virtudes e conservou em seu coração, ao ponto de Jesus se manifestar a ela e fazer dela o outro Consolador de sua promessa. A Santa Vó Rosa, ela lutou muito, sofreu muito, deu provas que realmente era a pessoa certa, a pessoa escolhida para ser o outro Consolador. A vida inteira dela foi de provações, foi de lutas. E quando ela chegou aos 60 anos de idade, Jesus começou a se manifestar para ela. Primeiro em sonhos, depois em espírito e em verdade. E disse para ela se unir com a missionária Odete e com o bispo Eurico. E através dela, dos seus dons, ele iria formar a sua igreja. Ele iria formar o seu povo. E assim a Santa Vó Rosa fez. Recebendo as orientações de Jesus, como ele mesmo disse, o outro Consolador não falaria de si mesmo, mas diria tudo o que tivesse ouvido e aprendido de mim. Ela aprendeu com ele e ensinou a igreja. Transmitiu a sua vontade, os seus mandamentos, a sua doutrina e a sua disciplina. E formou esta igreja apostólica, a nova Jerusalém que desceu dos céus. Lá no passado, os santos apóstolos formaram a igreja de Jesus. Mas nós sabemos que aquele povo se corrompeu.
perdeu a graça de Deus. A igreja apostólica primitiva. Jesus, ele disse para São Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. São Pedro, com apenas um sermão, convenceu milhares de pessoas. E ali deu-se início à igreja dos santos apóstolos. Mas quando Jesus subiu aos céus, os santos apóstolos foram deixando a vida de seus corpos. O tempo foi passando, aquele povo foi se corrompendo. Deixaram com que o pecado, a vaidade, o dinheiro, a política entrasse na igreja. E assim eles perderam a unção do Espírito Santo. Porque aonde há trevas, a luz não está. Porque não se misturam. Aonde há luz, não há trevas. Portanto, por conta do pecado, Deus não pôde mais se manifestar no meio daquele povo. Não pôde mais habitar no meio daquele povo. E Jesus, ele sabia disso. Ele é o Senhor, ele é o Rei. Então ele deixou a promessa do outro Consolador. Porque ele sabia que com o passar dos anos, mesmo que ele tivesse dado a sua vida em sacrifício, derramado o seu sangue inocente, o mundo, as pessoas, iriam escolher o pecado. Iriam escolher o caminho mais fácil, o caminho largo, o caminho da perdição. Então Jesus, ele deixou essas promessas com a esperança de que no futuro ele teria um povo zeloso de boas obras, um povo diferente, um povo que realmente seria seu, que pertencesse a ele. Como diz a palavra, eu os separei dos povos para serdes meus. Então Deus nosso Pai, juntamente com Jesus e todo o reino dos céus, depositaram as suas esperanças no ministério da Santa Vó Rosa. E ela não falhou. Ela cumpriu a sua missão. Durante 16 anos ela formou a igreja, ela dirigiu a igreja. Ela ensinou tudo aquilo que era necessário para a nossa santificação, para o nosso aperfeiçoamento aqui nessa terra, para que um dia nós pudéssemos alcançar a glória de Deus. Através dos dons da Santa Vó Rosa, Jesus, ele falava com os outros dois da direção. Oravam os três, o Bispo Eurico Mas Coutinho e a missionária Odete Correia Coutinho, e a Santa Vó Rosa. O espírito dela era levado aos céus, e Jesus usava os seus dons para transmitir a sua doutrina para a igreja, para o Bispo Eurico e a missionária Odete. No começo de nossa igreja, em sua formação, quando ainda realizávamos as nossas reuniões em uma tenda, aonde se chamava Tenda Divina, Jesus, ele deu as primeiras ordens para a igreja. E uma dessas primeiras ordens foi que pregasse a fé nos santos apóstolos e na Virgem Maria. E ele disse para a Santa Vó Rosa: eu quero que o meu povo ame a minha mãe como eu a amo. E assim, o Bispo Eurico e a missionária Odete pregaram, ensinaram o povo a crer nos santos apóstolos e na Virgem Maria. Muitas pessoas não aceitaram, foram embora, não quiseram.
E a segunda ordem que Jesus deu à Santa Vó Rosa foi que implantasse a disciplina da igreja. Naquele tempo, tinha surgido uma moda, se eu não me engano, da mini saia. Já tinha se iniciado em outros países. Então Jesus, ele vendo que logo chegaria ao Brasil, ele pediu a Santa Vó Rosa que instituísse a disciplina, dando as medidas e as orientações, tanto para os homens como para as mulheres. Porque ele sabia que com o passar dos anos, as pessoas iriam criar modas, costumes totalmente imorais, totalmente errados, que são contra a vontade de Deus, que são contra a honra e ao pudor. Então Jesus, ele deu a disciplina para livrar o seu povo do pecado, dos costumes errados, das modas erradas. Então a Santa Vó Rosa, ela implantou a disciplina. Ela pediu ao bispo e à missionária que ensinasse o povo. E novamente muitas pessoas não aceitaram. Muitas pessoas foram embora, não quiseram a igreja. Alguns pastores preocupados, alguns irmãos, falavam com ela: vó, tanta gente está indo embora, tanta gente está deixando a igreja. Ela dizia: deixa que vai o joio e fique o trigo. Ela não tinha prazer em ver alguém deixando a igreja, abandonando a igreja. Ao contrário, como nós sabemos, ela chorava. Ela chorava quando uma pessoa deixava este santo caminho, porque ela sabia o perigo que aquela pessoa estava correndo, qual seria o destino da sua alma. Ela não tinha prazer em ver uma pessoa deixar esta igreja. Mas como Jesus pediu que fosse implantada essa doutrina e essa disciplina, ela implantou. Porque é vontade de Jesus. O que Jesus pedia, ela cumpria. Não tinha essa, se era difícil, se era impossível, se eles não iriam aceitar. Jesus pediu, ela cumpria. Porque ela é o outro Consolador. Ela veio para nos ensinar aquilo que Jesus deseja. A vontade de Jesus, a vontade de Deus. E assim ela fez, irmãos, para o nosso bem, para a nossa felicidade. Porque se nós formos obedientes à nossa igreja, nós vamos ser felizes, nós vamos ser abençoados. A Santa Vó Rosa, ela dedicou 16 anos de sua vida, passando por lutas, por sofrimentos, para que hoje nós pudéssemos estar aqui felizes, louvando e glorificando o reino dos céus, para que hoje nós pudéssemos ter uma vida abençoada, para que nós possamos contar com a graça de Deus, com as suas bênçãos. Ela sofreu muito, lutando contra pessoas que tentavam acabar com a nossa igreja, com a nossa obra, porque tinham inveja, lutando contra os falsos, contra o fanatismo, contra o mundanismo, para que nós pudéssemos, irmãos, realmente sermos um povo de Deus, um povo pertencente a Ele, para que realmente nós pudéssemos ser, como diz a palavra, a nova Jerusalém que desceu dos céus, ou seja, o povo santo, a terra santa. Então, irmãos, vamos valorizar o ministério da Santa Vó Rosa, vamos valorizar o ministério do Santo Irmão Aldo. Quando nós falamos da Santa Vó Rosa, irmãos, nós não podemos deixar o Santo Irmão Aldo de lado, porque ele é a continuação do ministério dela, ele é o seu sucessor. A Santa Vó Rosa, antes de subir aos céus, ela preparou o Santo Irmão Aldo, porque ela sabia que a igreja
precisava de alguém para continuar guiando e ensinando o povo. Então ela formou o santo irmão Aldo. A escolha recaiu sobre ele, porque já nasceu predestinado para ser o último profeta e supremo pastor deste rebanho. E o santo irmão Aldo dedicou 44 anos de sua vida em prol desta igreja. Não foi 4 anos, foi 44. Tudo que nós precisávamos, irmãos, Ele nos ensinou, Ele nos deu. Ele cumpriu, Ele honrou a sua missão de sucessor do Consolador e de último profeta, o qual também está registrado nas Sagradas Escrituras. No Evangelho de São João, aonde Jesus fala também do Consolador, nos capítulos 14, 15 e 16. Jesus, ele diz: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, porém me convém conduzi-las também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Vejam que Jesus disse: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, porém me convém conduzi-las também. Elas ouvirão a minha voz. Qual é a voz de Jesus nos dias de hoje? É a nossa mensagem, é a nossa palavra. Elas ouvirão a minha voz e haverá. Jesus estava falando do futuro. E haverá um só rebanho e um só pastor. E o rebanho somos nós, a igreja de Jesus. E o pastor é o santo irmão Aldo, nosso profeta. No Evangelho de São João, no capítulo 10, Jesus ele fala a respeito deste pastor. Quando ele diz: em verdade eu vos digo, que o bom pastor ele entra pela porta do curral das ovelhas. A este o porteiro abre, e ele chama por elas, e elas ouvem a sua voz, porque o reconhecem. De modo nenhum seguirão aos estranhos. Então ele vai adiante delas. Jesus ele fala que todo aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas que entra pelos lados, ou seja, pula a cerca, este é ladrão e salteador. O bom pastor ele entra pela porta, e a este o porteiro abre. E mais para baixo, neste mesmo capítulo, Jesus ele encerra dizendo: em verdade eu vos digo, que eu sou a porta do curral das ovelhas. Vejam, irmãos, que Jesus ele é o porteiro, a quem abre para o bom pastor entrar. E nós cremos que o santo irmão Aldo entrou pela porta que é Jesus, porque as suas obras falam. Ele realizou grandes milagres, grandes sinais, grandes prodígios em nossa vida. Nós somos prova viva do poder deste santo de Deus, do poder desta santa. Por isso anunciamos com tanto fervor, com tanta fé, a vinda do outro Consolador e a vinda do último profeta. Porque nós temos a certeza, irmãos, que a Santa Vó Rosa ela é o outro Consolador. Que Jesus cumpriu nela a sua grande promessa de que um dia voltaria a essa terra, de que formaria a sua igreja. E nas Sagradas Escrituras, irmãos, não está somente registrado no Evangelho de São João a respeito da vinda deste outro Consolador. O apóstolo São Paulo também ele cita algo a respeito da vinda do outro Consolador. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 9 e 10, o apóstolo diz: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado.
Vejam o que ele disse: em parte pregamos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Do que ele estava falando? Se Jesus ele já tinha vindo, já tinha cumprido a sua missão, e Jesus é perfeito, ele cumpriu o seu ministério, deu a sua vida por nós e ressuscitou ao terceiro dia. O apóstolo diz: e quando vier o que é perfeito, Jesus já tinha vindo, o que é em parte será aniquilado. Ou seja, eles pregavam em parte porque conheciam em parte, mas quando viesse o Consolador, ou seja, aquele santo que aprenderia com Jesus, ou seja, teria o ensinamento perfeito, o que era em parte seria aniquilado, porque seria nos ensinado a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus de forma perfeita, ou seja, não em partes, mas completo. Ou seja, o apóstolo São Paulo ele também deu pistas a respeito da vinda do outro Consolador. Jesus, conversando com seus discípulos, ele disse: olha, eu tenho muito que vos ensinar, eu tenho muito que falar, mas vocês não suportarão agora. Mas quando vier o Consolador, ele vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus ele tinha muito que dizer, muito que ensinar, mas ele não podia, não era o tempo, não era a hora. Ele mesmo disse: aquelas pessoas não iriam suportar aquilo que ele tinha para falar. Então ele deixou para o outro Consolador, e este Consolador veio, perfeito, para nos ensinar de forma perfeita, de forma completa, aquilo que Jesus tinha para falar e não pôde falar no passado. Irmãos, nós somos um povo muito privilegiado, nós somos um povo muito abençoado pelo nosso Deus. Em meio a uma humanidade tão grande, a escolha recaiu sobre nós. Nós fomos os escolhidos para receber o outro Consolador, ou seja, para receber aquilo que é perfeito. Jesus lá no passado, conversando com alguns homens, ele disse: o reino do céu será tirado de vós e será dado a outra nação que produzir os seus frutos. E essa nação é o nosso Brasil, aonde nasceu o outro Consolador e aonde Deus nosso Pai formou o seu último profeta. Eu costumo dizer, irmãos, nós somos o povo mais feliz e abençoado da face da terra, porque nós temos tudo, não nos falta nada. Nós somos a escolha de Deus. Em nosso tempo, em nossa era, em nosso país, se cumpriu as promessas de Jesus. Nós somos o povo bem-aventurado, o povo que recebeu a grande graça de Deus, a grande bênção que é a Santa Vó Rosa, o outro Consolador. Então vamos dar valor, irmãos, vamos dar valor a tudo aquilo que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos ensinaram, que é a nossa doutrina, é a nossa disciplina. No começo, quando Jesus ele deu a Santa Vó Rosa a ordem de implantar a disciplina, e como eu disse, muitas pessoas não aceitaram. Jesus ele disse para ela: minha serva, se eles não quiserem, não tem problema, só que aqui eu não volto mais. Agora eu pergunto para os irmãos: o que é uma igreja sem Jesus? Eu posso rolar no chão, eu posso pular, eu posso gritar o nome dele. Se ele não estiver aqui, não adianta de nada, não vale de nada. Então a Santa Vó Rosa disse: não, Senhor, será feita a tua vontade. E ela implantou a doutrina e a disciplina, a qual hoje nós vivemos, nós praticamos.
E é por isso que nós merecemos a presença de Jesus. É por isso que nós merecemos a unção do Espírito Santo do nosso Pai, que aquele povo no passado perdeu. Como eu disse, nós somos escolhas. Hoje o mundo prega e ensina um Jesus que aceita tudo, que aceita todo tipo de pecado. Irmãos, Jesus ele disse: não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. As pessoas dizem, as pessoas pregam: aceita Jesus que já está bom demais, já está salvo. Não é assim. Nós temos que lutar, nós temos que valorizar o presente que nós ganhamos, que é o outro Consolador, que é o Supremo Pastor, a restauração da igreja de Deus, do povo de Deus, a nova Jerusalém que desceu do céu. Não foste vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quando pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Nós somos escolhas de Deus, nós somos escolhas de Jesus. Se estamos aqui hoje, irmãos, participando dessa reunião, seja cantando, seja pregando, seja servindo como um diácono, uma diaconisa, ou seja como um membro, foi porque Jesus nos escolheu para fazermos parte desta glória, desta felicidade, em pertencermos ao seu reino, à sua arca da salvação. Como está aqui na mensagem, quando Jesus ele fala que o final dos tempos seria como a arca de Noé, aonde as pessoas bebiam, casavam, davam-se em casamentos, ou seja, vivia nas farras, até o dia em que Noé entrou na arca e o anjo selou a porta. Nós sabemos como foi o acontecimento, o ocorrido. Choveu 40 dias e 40 noites. E aquele povo que, quando via Noé trabalhando na construção da arca, dizia que ele estava doido, que ele estava caduco, foram bater na porta da arca pedindo ajuda, pedindo que ele tivesse misericórdia, porque iriam morrer. Jesus ele disse que os tempos do fim seria exatamente assim. Noé ele pregava, ele ensinava: arrependa-se de seus pecados, porque Deus ele vai mandar o dilúvio, e só será salvo quem estiver dentro desta arca. As pessoas zombavam dele. E nos dias de hoje, irmãos, não é diferente. Nós pregamos, nós anunciamos não um dilúvio material, mas espiritual. Nós damos às pessoas a oportunidade de se abrigarem na arca da salvação, de se livrarem deste grande mar revoltoso que é o pecado, que é o reino das trevas. Porque aqueles que estiverem abrigados dentro desta arca, ou seja, que estiverem dentro dos preceitos e ensinos que o outro Consolador nos deu, serão salvos. Possuirão a glória de Deus, o reino de Deus. Então, irmãos, vamos valorizar a nossa igreja, porque, como eu disse, é um presente de Deus. Se estamos nesta arca, nós estamos seguros, pode ter certeza. Esta igreja, irmãos, não é mais uma igreja, mas é a igreja do reino dos céus. E como eu disse, nós pregamos assim, porque nós temos a certeza, porque vimos e contemplamos com os nossos próprios olhos a manifestação da vinda do outro Consolador e do Supremo Pastor formados por Jesus. Que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo abençoe grandemente a todos os irmãos. E para finalizar a nossa reunião, nós ainda temos o último hino a ser apresentado pelo coral, que nos traz o título Arca Divina.
Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final de nossa santa reunião dessa noite. Eu quero agradecer a presença de cada um dos irmãos, do conjunto coral, obreiros, diáconos, diaconisas, companheiros de ministério presentes, aos membros, que a Santa Vó Rosa e o nosso Santo Irmão Aldo abençoe a todos. Lembro-me também dos visitantes, aqueles que nos visitam, e digo, a sua presença muito nos honra, que venha mais vezes. Lembro-me também dos internautas que acompanharam a nossa transmissão ao vivo, a equipe de filmagem, que a Santa Vó e o Santo Irmão Aldo, juntamente com nosso Senhor Jesus e nossa Mãe Maria Santíssima, vos abençoe grandemente. Deixo o convite aos irmãos para que voltem amanhã, para que novamente nós possamos, mais uma vez, glorificar e exaltar a todo o reino dos céus. Amanhã nós teremos a nossa reunião com início às 18 horas. Estão todos convidados. E assim eu convido a igreja que se coloque em pé, por gentileza, os que puderem, para que assim nós possamos encerrar a nossa reunião com uma oração. Cabeças curvadas, mãos erguidas aos céus, oremos. Ó Santíssimo, glorioso e eterno Deus, nosso Pai Celestial, Pai Santíssimo dos céus, louvamos ao Senhor, nosso Deus eterno de bondade e amor. Pai Santíssimo, agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de aqui estarmos no Teu tabernáculo santo, louvando e engrandecendo. Querido Deus, peço ao Senhor que abençoe a todos nós, juntamente com nosso Senhor Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa. Abençoe a vida de todos os Teus filhos que aqui estão, Pai, aos internautas, aqueles que nos visitam, as crianças, os adultos, os de mais idade, que todos nós possamos receber da Tua graça, Senhor. Querida Mãe Maria Santíssima, pedimos à Senhora, Mãe, que nos cubra com o Teu manto divino, nos transmitindo a paz do céu. Querida e Santa Vó Rosa, pedimos à Senhora, Vó, que nos dê ânimo, que nos dê coragem, para que possamos ser perseverantes em nossa fé e nunca desistirmos deste santo caminho. Querida Vó, agradecemos à Senhora, porque a Senhora é a grande bênção formada por Jesus, o nosso Senhor. A Senhora é o outro Consolador. Querido e Santo Irmão Aldo, não podemos nos esquecer do Senhor, de tudo aquilo que o Senhor fez, Santo Irmão Aldo, e faz por cada um de nós, para garantir a nossa vitória. Santo Irmão Aldo, eu peço ao Senhor que abençoe a todos nós que estamos aqui,
aqueles que estão com seu nome escrito dentro dessa caixa de oração. Santo irmão Aldo, não sei o que eles estão passando ou pedindo, mas o Senhor já tomou conhecimento da luta e do sofrimento de cada um. Que o Senhor possa ter misericórdia. Querida Mãe Maria Santíssima, peça a Senhora amanhã ao nosso Senhor Jesus que despede a cada um de teus filhos, que eles possam voltar para os seus lares, não vazios, mas cheios, preenchidos da graça e do poder que a Senhora nos concede em cada reunião. Que eles possam voltar com o anjo santo a lhes acompanhar. Se a Senhora nos permitir, amanhã estaremos novamente aqui para louvar e agradecer a todo o reino dos céus. E assim, Mãe, peço à Senhora que abençoe a todos nós e declare a nossa reunião encerrada, e que seja para a honra e glória de todo o reino dos céus, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.